Olá, meu nome é Cláudio Matos, eu sou CEO aqui da Cultive, mas eu não vim aqui falar com você hoje sobre essa minha atividade dentro da empresa. Eu vim falar sobre os últimos 20 anos da minha vida, onde eu tive muito próximo dos concursos públicos, sobre os vários aspectos, e vou até contar um pouquinho disso ainda nessa aula de introdução, mas em razão dessa minha proximidade, dessa vivência dos concursos públicos nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, esses dias atrás, estudando um pouco de filosofia, sobre o aprendizado, sobre o que está por trás do aprendizado, me convenci que não tem razão nenhuma da gente adquirir experiências, adquirir conhecimento durante a vida, se em algum momento a gente não transmitir. Então, mesmo que hoje eu esteja ocupado trazendo novas ideias para a Cultive, alimentando aqui a empresa no seu dia a dia, né? Eu acho que eu tenho obrigação de dedicar um bom tempo aqui da minha vida para passar esse meu conhecimento sobre concurso público. Então, eu sei que você, como bom concurseiro, não tem tempo a perder. Eu vou compartilhar aqui com vocês um slide e aí a gente vai começar diretamente no ponto. De antemão, eu já quero falar para você que em todos os slides que eu preparei, né, eu tenho aqui um roteiro para passar para você, tenho que estar no slide, tem algumas anotações até, às vezes você vai me pegar olhando um pouco para o lado aqui, que eu confiro se não estou esquecendo nada, né? Mas sempre você vai ter conteúdo. Nesse slide aqui que está a parte introdutória, e nesse slide que está só o nome do curso aqui, a introdução, eu já quero passar uma dica para você. Então eu preparei minuciosamente o conteúdo para sempre passar dicas, sempre passar dica. Foi a reflexão que eu fiz nos últimos dias aí para preparar esse curso, me trouxe uma série enorme de lembranças e de anotações e eu precisei espalhar isso ao longo de todo o curso para que eu pudesse realmente passar tudo aquilo que eu tenho para vocês. Então, vamos lá, sem mais enrolações por aqui, né? Primeiro eu quero dizer que esse curso, né, ele tem como nome Como Passar em Concursos, porque é isso que ele se propõe, que você passe no concurso. Eu vou esmiuçar um pouquinho isso ainda nessa aula introdutória, mas resumidamente eu quero que você passe no concurso. Como? O mais rápido possível e se desgastando o quanto menos possível. Então eu reuni aqui uma série de coisas que eu tenho que tirar de dentro de mim e colocar para você, compartilhar com você. Então, o nome do curso é porque realmente eu quis ser direto, quis mostrar para você o que eu quero fazer aqui, mas também é uma lembrança de um livro, né, do William Douglas, até hoje muito famoso para quem faz concurso, que tinha um nome parecido, né? Como passar em provas e concursos, as perguntas que você nunca teve coragem de fazer, alguma coisa assim. E esse livro marcou toda uma geração de concurseiros, como eu era lá 20 anos atrás, e continua fazendo sucesso até hoje. Eu me inspirei um pouquinho nesse livro, né, porque foi ele que trouxe essa visão de que dá para você usar técnicas que facilitam a sua aprovação num concurso, que você não precisa simplesmente ser alguém que fica trancado no quarto estudando. Você pode ser alguém que conhece as técnicas para estudar com um pouco mais de inteligência, digamos assim, né? Não é bem a palavra correta que caberia aqui, mas deu para entender, né? Você estudar com inteligência, usando de técnicas, faz com que você possa chegar no seu resultado muito mais rápido. E foi o William Douglas, nesse livro, Como Passar em Provas e Concursos, que difundiu, assim, que cravou, através das pesquisas que ele fez sobre a mente humana e tal, ele cravou isso daí. De lá para cá, tem inúmeros autores, blogs, cursos que falam sobre o tema, mas eles derivam basicamente do William Douglas. Então eu quis partir disso, e aí eu dei um subtítulo, porque aqui eu quero trazer um diferencial. Eu me sinto hoje no momento de experiência de vida que eu consigo dar um diferencial para você. Então o meu diferencial é o subtítulo, é Dominando o Caminho da Aprovação. Eu quero mostrar aqui para vocês e quero que vocês se convençam disso, e por isso essa introdução um pouco longa, que ao final desse curso você não só vai adquirir as técnicas que você poderia até adquirir em outros cursos com outros autores, vai ter além disso as minhas experiências de vida, e talvez eu seja das pessoas que mais tem experiência nisso nos últimos 20 anos, né, modéstia à parte,
Mas além disso, eu trouxe alguns diferenciais que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que vão fazer com que você seja capaz de fazer as suas próprias técnicas, você seja capaz de adaptar o que tem no mundo para os seus estudos. E esse é o maior diferencial que eu posso te dar. Explicar como eu consegui fazer isso, como eu consegui passar isso para talvez milhares de pessoas até hoje. Para mim isso é um sonho, trazer um conteúdo meu que pode ajudar outras pessoas numa empresa que eu idealizei. É sensacional, eu não costumo vir na frente das câmeras, eu sou alguém que não gosta de aparecer muito, eu sou alguém que normalmente coordenou os cursos e não apareceu para dar as aulas, eu gosto mais de escrever e mesmo assim costumo não assinar as minhas obras aí de material didático, costumo assinar como o editor, o coordenador e tal, mas nesse momento eu vou ter a satisfação de estar aqui num curso dentro da empresa que eu idealizei, passando um conhecimento que eu sei que vai atingir muita gente. Então vamos lá? No primeiro momento, eu vou passar aqui o slide, mas no primeiro momento, eu acho muito interessante vocês saberem quem sou eu. Por que você deve acreditar em mim? Como eu falei 30 segundos atrás, eu não gosto muito de aparecer, não dou muito a cara. Mal tenho redes sociais, parei lá no Facebook, né? Agora, por essa nova fase aqui de gravar cursos, eu tô começando o meu Instagram, não costumo me expor muito, né? Raramente, assim, normalmente quando é entrevista para falar da Cultive, mas nesse momento aqui eu achei que eu tenho que falar para você o que eu fiz, quem sou eu, porque a pior coisa que tem é você estar lendo um livro, você estar estudando através de um curso e daí começar a achar que está perdendo tempo, porque a pessoa que está falando aquilo para você não tem experiência, simplesmente pesquisou algumas coisas no Google, fez uns slidezinhos ali e começou a ler conceitos, né? Então, por isso eu quero que você entenda a minha jornada, para você acreditar em mim, para você chegar mais longe com as dicas que eu vou dar aqui para vocês, tá ok? Fora isso, eu gostaria também de falar um pouco sobre a experiência da Cultive, promovendo os jovens no mercado de trabalho, a inserção dos jovens no mercado de trabalho, inclusive através dos concursos públicos, porque é com isso, juntando essa experiência que eu tenho na minha vida pessoal, com o que a Cultive fez até hoje, e até outros projetos meus passados, que eu posso trazer aqui para vocês todo esse conhecimento e também indicar para vocês outros cursos, outras publicações de blog, pequenos livros que nós temos na Cultive que pode ajudar você no seu caminho. Depois eu vou falar só um pouquinho sobre as carreiras públicas, imagino que vocês saibam muito mais do que eu no momento, mas eu tenho uma experiênciazinha ali para passar para vocês e terminar com a dinâmica do curso, explicando como que vai funcionar o curso. Não sem antes, né? Não sem antes de encerrar a aula, trazer para vocês um presente que eu imaginei que eu podia incluir aqui nesse momento introdutório, para vocês, depois que estiverem acreditando em mim, continuarem acompanhando até o final, e lá no final desse vídeo, dessa primeira aula, eu dar um presente aí para vocês, até para incentivar que vocês continuem não só o curso, como toda essa jornada. Então é isso que eu quero trazer para você, me acompanhe e vou falar um pouquinho sobre mim. Antes de mais nada, me siga lá no Instagram. Ele é novo, então ainda tem pouquíssima gente. Ele foi feito para quando eu lançasse esse curso aqui, então eu vou ter mais facilidade ainda para responder ali os directs, as dúvidas. Mas me sigam no Instagram que eu vou focar bastante em apresentar coisa de concurso público, trazer professores da área para falar com a gente, fazer live. Vou pedir para o pessoal da Cultive produzir muito conteúdo sobre concurso. Vou produzir eu aqui também. Então me sigam lá no Instagram. Dito isto, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Vocês já podem ler ali o resuminho que eu coloquei no slide, mas eu vou contar rapidamente para você entender o porquê que eu estou aqui. Então, eu me formei em Direito lá no ano de 2017 e logo no meio da faculdade ali, mais ou menos, eu já comecei ali no ano de 2003, por aí, eu já estava decidido que eu queria ser juiz de direito, que eu queria fazer concurso para magistratura. Então, a partir desse momento, eu comecei a estudar. Ainda na faculdade, eu passei nos meus primeiros concursos. Eu lembro que o primeiro, assim, que eu passei na primeira fase foi para analista, para técnico do Tribunal
regional federal da 4ª região, em Curitiba, mas não passei na segunda fase, era uma prova de digitação, passei na segunda fase, mas acabei não classificado. Mas a alegria de ter passado na primeira ali e feito a segunda fase, que era uma prova de digitação, foi ímpar, porque foi meu primeiro concurso. Logo depois eu passei no concurso de técnico no Tribunal de Justiça do Paraná, o qual eu acabei não assumindo, porque quando eu fui chamado para ele, eu já tinha sido nomeado em outro concurso, e estava para ser nomeado em outro concurso, aí não valia a pena, por causa da comarca que eles queriam me lotar ali. Mas na faculdade, então, eu já tive esse primeiro contato com concurso, comecei a estudar para concurso. Mas como eu disse, eu queria ser juiz e juiz federal. E aí eu terminei a faculdade, né, em 2007, e eu teria que ficar 3 anos para poder assumir um cargo de juiz. Então eu não podia trabalhar em algo que não fosse ligado ao direito, porque eu tive que ter a experiência jurídica, né, que se exige para o cargo de juiz, e por outro lado, eu tinha que estudar e manter e melhorar o meu conhecimento por 3 anos ali. Então, nesse momento, eu tive uma pequena fase onde eu advoguei, e nesse período também eu fiz uma pós-graduação em processo civil, direito processual civil. E aqui está a minha primeira dica. Por que eu fiz a pós-graduação em processo civil? Quem está fazendo concurso tem que avaliar muito bem se vale ou não a pena fazer uma pós-graduação. Vai valer a pena quando? Quando a tua prova, a prova do concurso que você almeja ou dos concursos que você almeja, ela tiver uma etapa de prova de títulos. Vai valer a pena também quando a carreira que você almeja, quando essa carreira ofertar alguma bonificação para quem tem títulos, né? Mestrado, doutorado, pós-graduação. No meu caso, foi exatamente por isso que eu decidi. Haveria uma prova de títulos, então a pós-graduação contaria como pontuação lá na frente no concurso, e uma vez dentro do tribunal, não só como juiz, mas em outras carreiras que eu podia passar até chegar lá, como a de analista jurídico, eu ganharia um bônus salarial de algumas centenas de reais todo mês por ter pós-graduação. Então eu optei, já no momento de estudo para concurso, eu vou fazer uma pós-graduação. Escolhi processo civil por quê? Porque era a matéria que eu menos sabia. Então aqui está outra dica. Se você está fazendo concurso, primeiro, avalie se vai valer a pena fazer uma pós, se você não vai desvirtuar um pouco o teu estudo. E segundo, se a sua pós, se você pode fazer a pós em alguma área que você domine pouco e você precise para o concurso. E aí você se obriga a estudar. Então foi o que eu fiz, por isso eu escolhi Direito Processual Civil. Depois, ainda nesse tempo de prática jurídica de 3 anos antes de poder fazer concurso para magistratura, eu passei em alguns concursos. Eu passei no concurso para analista jurídico do Tribunal de Santa Catarina. E enquanto eu estava esperando para ser nomeado, eu comecei a reparar que no cursinho que eu fazia na época, todo mundo comprava muito material didático. Para vocês terem uma ideia da idade da minha idade, era muito raro. Na faculdade era proibido usar laptop, tablet nem existia, mas ainda era proibido usar notebook, laptop na aula, mas no cursinho já era possível. Então os professores começaram a deixar a gente entrar na sala do cursinho com o computador. E aí eu sentava mais pro fundo e comecei a reparar, o professor abria a boca para falar de um livro, todo mundo saía comprando. E eu tinha um grande amigo meu que era professor de cursinho, em alguns cursos no Brasil nessa época. E aí a gente teve uma ideia, né? A gente viu o público de concurso público crescendo bastante, e aí nós montamos uma editora totalmente focada em exame da OAB e concurso público. Essa editora começou a ir muito bem, e eu fui nomeado para analista, tomar posse em Santa Catarina. Me mudei para lá, e como o meu trabalho lá era do meio-dia às 7, eu tocava a parte da editora que me cabia, continuava escrevendo material didático e fazia muito do marketing da empresa durante o período da manhã ou de madrugada. Até outra informação aqui, a grande maioria dos concursos públicos, dos cargos públicos no Brasil, permite que você tenha uma ocupação paralela, né? Alguns deles têm a restrição que você não pode trabalhar em outro lugar, mas pelo menos professor você sempre pode ser, né? Dando até o exemplo do que eu almejava à época, eu se fosse juiz, eu poderia ser professor, eu poderia até ser sócio de uma empresa, desde que eu não trabalhasse nela, né?
mas professor eu poderia ser. E os outros cursos, os outros cargos, como por exemplo de analista, me permitiu inclusive trabalhar na empresa, desde que não no mesmo horário do meu trabalho ali como analista do tribunal. Né? O que eu não podia fazer era ser dirigente, responder pela empresa, ter uma função diretiva, mas aí eu tinha um sócio que fazia isso, né? Foi nessa época que eu estava lá que a nossa editora estourou, ficou muito grande. Eu tomei coragem, pedi exoneração e voltei para Curitiba, onde eu estou hoje, onde é a sede da Cultive, era a sede da editora, para tocar esse projeto de empreendedorismo, mas também porque eu sabia que eu estava muito próximo de ser nomeado como analista do tribunal aqui em Curitiba, do Tribunal de Justiça do Paraná, lotado em Curitiba. E foi o que aconteceu, eu voltei para cá, consegui organizar melhor a editora estourou, virou um grande sucesso. Para vocês terem uma ideia, assim, a gente media na época um pouco o sucesso por isso, além das centenas de milhares de exemplares aí de apostilas, principalmente que a gente vendeu para concurso e para exame da OAB, a gente chegou a ter 900 mil seguidores lá no Facebook. Né? Hoje esses números são muito normais assim, em redes sociais, mas 10, 12 anos atrás, isso era uma coisa gigantesca, assim. Era uma editora que funcionava no fundo de quintal. Fundo de quintal não, né? Tinha uma sede, no fundo da sede tinha a nossa gráfica ali, a gente produzia tudo ali, imprimia as apostilas, capas, tudo ali. Mas quem via de fora, por causa da nossa repercussão em redes sociais, tal, achava que era um mega parque gráfico e tal, e não era. Mas foi um projeto que deu muito certo. Mas nessa volta para cá, eu já tinha decidido que eu não queria mais ser juiz, por alguns motivos meus, assim. Um é que eu não gostei de ficar longe da minha cidade natal, eu tinha muita coisa aqui, nesse momento eu já tinha empresa aqui. A carreira não era exatamente o que eu imaginava, foi a primeira oportunidade que eu tive lá em Santa Catarina de conviver com muitos juízes e eu vi que tinha algumas coisas que não eram como eu imaginava. Então eu desisti do concurso para juiz, vim para cá, assumi o meu concurso de analista jurídico porque ele me permitiria, e esse era o principal ponto, continuar com a minha empresa. Essa empresa tomou seu rumo e aí vou dar uma resumida na história e essa empresa digamos assim, a mãe da Cultive. Veio depois o projeto da Cultive, né? Hoje, depois que a Cultive se estabeleceu, eu fiz mais uma pós, sou pós-graduado também em empreendedorismo e inovação, mas aqui também eu sou totalmente contra a gente fazer alguma pós assim só para ter título, mas aqui era necessário, porque eu fui começar a dar aula nos cursos de pós da Cultive, e aí falando muito mais sobre marketing do que sobre direito, sobre empreendedorismo, e aí eu achei que ficaria, apesar de tecnicamente, de legalmente eu poder dar aula no curso de pós, tendo pós-graduação em outra área, eu achei que a minha participação nesses cursos exigia uma pós-graduação, então teve um motivo também. Fora isso, sou palestrante aí sobre vários temas ligados ao empreendedorismo, e mais recentemente fui convidado pela editora Provare para escrever um livro sobre como passar em concursos públicos, anônimo a esse curso aqui, e foi escrevendo esse livro que aconteceram duas coisas fantásticas. Aproximou a Cultive da editora Provare por uma parceria aí que a gente tem, e dois, me deu a ideia de também lançar um curso anônimo aqui na Cultive. E durante esse processo eu achei legal escrever também sobre outro tema, que eu lancei outro livro, chamado A Arte do Chute nos Concursos Públicos, que a gente pode falar na sequência, mas chute em concurso público é um grande diferencial, porque nem o primeiro colocado no concurso vai saber todas as questões, né? Normalmente o primeiro colocado sabe 70%, 80% das questões ali, né? Então, no mínimo, assim, você pode ser o melhor de todos no certame ali, no concurso, você vai ter que chutar 20%. Chutar de certa forma. Então, tem técnica para isso também. Então, eu resolvi escrever um livro só para este fim. Passando um pouco, espero que você tenha entendido que a minha experiência é muito grande, primeiro como concurseiro, depois como alguém que escreveu material didático para concurso, depois como alguém que dirigiu, faltou falar ali atrás até, eu tive um cursinho também preparatório, que eu era sócio, diretor e coordenador de vários cursos, então toda essa área, primeiro estudando, depois passando o conteúdo, eu tive muito próximo, e posso falar até que um pouco de próximo
em banca também, porque embora eu nunca tenha participado de banca de concursos, eu já participei de vários processos aí de seleção para servidores, especialmente cargos comissionados, não concursados, aí no Tribunal de Justiça. Estagiário, assessor de juiz, já ajudei com esse tipo de seleção também. Então, meio que eu tive todos os lados ali do contato com o concurso. E óbvio com a Cultive, né? A Cultive tem milhares e milhares, para não falar mais de 1 milhão de pessoas que já assistiram cursos preparatórios para concurso na Cultive, dando feedback. Então vem muito disso. Mas aí eu quero falar também um pouco da Cultive. Então a vocação da Cultive hoje é preparar os jovens para o mercado de trabalho, seja por primeiro emprego, para se decidir, para que lado quer ir, e no final das contas para entregar conteúdo para ele que ele possa desempenhar bem as suas atividades. E a gente está no momento hoje na Cultive de entender muito isso, que se a gente for definir a Cultive em uma frase, é isso, a Cultive oferta oportunidades para os jovens se inserirem no mercado de trabalho, né? Então essa é a vocação da Cultive que a gente entendeu depois de quase 7 anos aí de projeto, e o concurso público está intimamente ligado a isso, até porque a raiz da Cultive veio no concurso público. A gente criou a Cultive no começo, a gente sempre cria no começo, né? Mas a gente criou a Cultive e lá no primeiro momento o foco sempre foi concurso público e exame da OAB. Claro que quando a gente foi para o ar já tinha também muita coisa de idiomas, mas isso veio no meio do projeto. Antes de chegar às pessoas, a gente já incluiu idiomas, mas o projeto inicial mesmo era concurso público e exame da OAB. Então está na raiz da Cultive e hoje a gente está com todo o fôlego voltando a colocar isso no nosso centro. A gente entende que o momento é de abertura de muito concurso público, muita vaga, então as pessoas vão ter nessa área, nas carreiras públicas, uma grande oportunidade. A Cultive vai aos poucos fazer uma grande atualização, vai aumentar o número de conteúdos, já fez a nossa parceria com a editora Provari, que tem excelentes materiais, e por aí nós vamos. Então eu espero que nessa tua trajetória, além dos cursos, desse meu curso aqui para ensinar as técnicas, você possa usar muitos e muitos cursos da Cultive. Se for o caso da sua jornada, aí vai fazer uma pós lá na Pós-Cultive, né? A gente tem a nossa marca paralela, que é a Pós-Cultive. Também tem essa pegada de democratizar o ensino. Óbvio que uma pós-graduação tem que ser paga, porque tem aquela coisa toda de MEC, tem que ter uma universidade que homologa e tal, mas ao menos a gente faz lá a um valor irrisório. Então, se fizer sentido, também participe da Pós-Cultive, mas use e abuse dos nossos cursos gratuitos, dos nossos materiais de apoio, que a Cultive tem essa vocação. O que a gente faz aqui é voltado para o público concurseiro. Falando bem rapidamente sobre as carreiras públicas, né? No Brasil, a grande maioria das carreiras das empresas públicas, sociedade de economia mista e da administração pública, em geral, nos seus 3 níveis, aí, judiciário, executivo, legislativo, exige concurso público. Tem algumas carreiras que não são submetidas a concurso, mas aí são as carreiras ou que você chega lá através de eleição, né? Deputado, prefeito, vereador, etc., ou as carreiras de cargo comissionado, né? A gente chama de as carreiras por indicação, né? Onde alguns agentes públicos têm a prerrogativa de indicar alguns comissionados, mas elas são exceção e não são um grande atrativo. Eu esqueci de mencionar, paralelamente eu continuo analista jurídico do Tribunal de Justiça, então eu acompanho de perto as coisas das carreiras, né? E em todos os âmbitos, um servidor não concursado, ele ganha menos, ele não tem acesso a alguns dos privilégios, digamos assim, da carreira, algumas licenças, algumas coisas no vencimento também, e o diferencial na aposentadoria, mas são poucas as carreiras que você acessa sem concurso público, né? Inclusive, uma sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil, né? Depois vocês vão estudar melhor o que significa uma sociedade de economia mista, mas é uma empresa que é do governo e ao mesmo tempo da iniciativa privada, tem sócios governo e sócios iniciativa privada. Elas também optam optam não, né? Até tem uma obrigação, dependendo da empresa, de ter em seus quadros os funcionários concursados. A mesma coisa a Caixa Econômica, que é uma empresa pública, 100% da pública, e por aí vai, né? Falando um pouco das vantagens, as vantagens em ser funcionário público hoje ainda são muito grandes. Você tem licenças remuneradas de
3 meses em algumas carreiras a cada 5 anos, chamada vulgarmente de licença-prêmio. Você tem uma série de vantagens, né? No Tribunal de Justiça eu tenho acesso a auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio plano de saúde e por aí vai, né? E sempre em valores muito superiores à média da iniciativa privada. A desvantagem maior que eu vejo, e é um dos meus objetivos trazendo, um dos diferenciais que eu quero trazer aqui, é exatamente para atacar essa desvantagem em relação a uma certa, vamos falar assim, é um certo limite na tua possibilidade de crescimento financeiro, né? Então, tem a desvantagem da burocracia, que é maior do que na iniciativa privada, tem a desvantagem que tem uma interferência política, muitas vezes, tem a desvantagem que gera na gente um certo comodismo, e esse comodismo leva a maior desvantagem de todas, assim, é que você tem um limite de ganho. Embora você ganhe mais do que na iniciativa privada, em média, você fica muito limitado ao teu salário, né? As pessoas não costumam empreender depois que chegam num cargo público. E aí eu quero falar um pouco disso, vou ter um capítulo só para eliminar essa desvantagem para vocês, dar ideias do que vocês podem fazer para ter um aumento de renda, talvez até a principal renda da sua vida, paralela, desde o momento de estudo para o concurso e depois já na sua carreira, que é outra coisa que eu tenho bastante experiência, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Eu nunca deixei de empreender, eu cheguei num cargo público ali, onde eu já estou há 10 anos, assumi meu primeiro muito antes disso, mas já estou há 10 anos no mesmo, no Tribunal de Justiça do Paraná, e empreendi, montei a Cultive, né, virei sócio da Cultive depois disso. Então eu tenho um pouquinho para falar disso para você também. Em relação à dinâmica do curso, sobre a sequência, é claro que eu coloquei aqui de uma maneira que eu imagine que esse curso vai ser mais útil para quem está querendo um resultado rápido. Então, assim, a gente vai partir logo na sequência para a prática já, para conceitos, mas conceitos muito práticos já que você vai poder usar para fazer o seu plano de estudo, mas eu coloquei no final um capítulo que fala sobre a filosofia por trás dos estudos. Esse capítulo, para mim, é um diferencial enorme. Não é para você ficar estudando filosofia nada, são alguns conceitos para você entender o que está por trás do aprendizado. Eu vou passar as técnicas, vou dar várias dicas, mas quando você dá uma olhadinha na filosofia, lá nos pensadores lá de 1000, 2000 anos atrás, 500 anos atrás, que falaram sobre o tema, que foram os que primeiramente falaram sobre o tema de maneira espetacular, você vai perceber que o que todo mundo fez depois, desenvolvendo técnica, escrevendo livro, nada mais foi do que dar uma mudadinha naquilo que o cara falou, dar uma adaptada naquilo que um pensador falou lá atrás. Então, se você entende um pouco disso, você começa a não depender mais de cursos de técnica, de aprender uma técnica nova, você começa a se virar sozinho e usar muito melhor as técnicas que te ensinam. Então, se você entender que faz sentido, assista essa parte da filosofia primeiro, que eu coloquei como sendo a última aula, assista ela por primeiro, porque talvez faça sentido. Se você tiver um tempinho aí que você imagine que não vai fazer falta aí, né? Eu garanto que na verdade é o contrário. Você assistindo primeiro você vai ter um ganho. Mas eu coloquei dessa forma tradicional e deixei isso como um extra no final, né? Para acompanhar em relação a anotações, etc. Como aqui é um curso de técnicas e o objetivo é que você saia com o seu plano de estudos personalizado para potencializar o seu aproveitamento nos concursos públicos, aqui não faz muito sentido você ficar anotando as coisas que eu falo, mas faz sentido você anotar aquilo que pode ser interessante para colocar no seu plano de estudos. Então, quando eu falar de uma técnica, essa técnica aqui eu vou usar. Já vou deixar aqui ela em separado, aqui, escrever alguma coisa sobre ela, só para não esquecer o que é. Na hora de for fazer um plano de estudos, eu vou usar essa técnica. Você não precisa saber conceitos, tal, anotar exemplos que eu dou, né? Isso aqui acho que esse não é o objetivo aqui desse curso. Vou passar 2 tarefas ali, mas já são coisas bem práticas para vocês ali. E o grande diferencial desse curso, como vocês já devem ter percebido, é eu trazer esse monte de experiências de todos os lados da vida do concurso público aí, né? Então eu vou trazer para vocês os conceitos, mas eu já vou trazer dando exemplo prático, esse vai ser o grande diferencial.
Sobre material complementar, eu acho que eles não são necessários, porque eles, complementar que eu digo assim, coisas fora do nosso ambiente Cultive aqui. Eu sei que muitos já são apoiadores da Cultive, a Cultive lá tem, eu vou até comentar no final, entrega aqueles mimos aí para quem nos ajuda, nos apoia. Então eu sei que a grande maioria já é. Então lá a gente já disponibiliza um monte de material complementar. Eu vou falar um pouco sobre o meu livro também, que também está disponibilizado lá na Cultive. Mas aqui na Cultive, né? Eu tô gravando aqui em casa hoje, daí eu esqueço que eu tô nesse ambiente Cultive virtual, né? Que eu tô dentro do portal da Cultive quando você estiver me assistindo. Mas então esses materiais todos também estão na Cultive e você não precisa sair daqui, não precisa sair desse nosso ambiente para buscar nada, a não ser, não precisa gastar dinheiro com isso. Vale a pena, às vezes você gostou de um tema, vai pesquisar algo diferente ali na internet, vai pesquisar algo no YouTube, algum vídeo mais longo sobre um tema que você quer entender melhor, mas tudo vai estar aqui e principalmente nos canais da Cultive, porque eu vou recebendo as dúvidas de vocês através do meu Instagram, vou produzindo conteúdo lá, mas a equipe da Cultive é até mais rápida que eu para isso, vai trazer outros professores de áreas específicas. A gente montou agora, é muito importante você seguir o Cultive Concursos, que é um canal de YouTube. Por quê? O canal da Cultiva ele é muito atrapalhado. Tem lá aula de. O canalzão da Cultive, né? Lá ele tem aula de inglês, de espanhol, de concurso, de Enem, tudo junto. Então não vale a pena você ativar um sininho lá, ativar uma notificação, porque às vezes você está estudando para concurso e vai receber notificação de Enem, não tem nada a ver. Então a gente criou vários canais separados e um deles é o Cultive Concursos, para postar só ali somente conteúdo de concurso. Então, todos os cursos vão ser postados ali, os novos. Vamos fazer live ali, trazer outras pessoas para falar. Eu vou fazer live, vou tentar fazer live toda semana. Então, siga esse canal no YouTube chamado Cultive Concursos. E também o cultive.concursos lá no Instagram, que é a mesma coisa. Vai ser só conteúdo para concurso. Só conteúdo para concurso, só informações, dicas. Então, você consegue se virar muito aqui com o nosso material, com esse curso, eu aprofundo as coisas no meu livro e assim a gente vai se virando, tá? Passando rapidamente aqui, então, a ordem dos cursos, tem essa aula introdutória, na segunda aula eu já vou trazer técnicas de aprendizado, porque você tem que de cara já saber as técnicas para começar a pensar no seu plano. E aí, na aula 3, a gente já entra falando do plano de estudos, um plano de estudos que vai servir para todo o seu projeto, é um plano de estudos que você faz agora e começa a estudar agora com base nele. Depois a gente vai fazer uma atividade prática sobre ele. Na quinta aula eu vou falar um pouco sobre conteúdo e chave, os principais conteúdos que caem nos concursos em geral, independente da área, e algumas dicas que eu tenho, talvez aqui seja onde eu posso mais trazer um ganho direto para você já no primeiro momento. A gente vai fazer uma outra aula que é introdutória ao segundo plano de estudos, que é a aula decifrando editais, porque o plano de estudos que eu chamo de estricto sensu nesse curso é o plano de estudos que você faz entre o edital e a prova. Então a gente primeiro faz um plano de estudos que serve para tudo, quando sair o edital do concurso a gente faz um outro plano de estudos, na verdade é o mesmo, a gente adapta ele e aí a gente vai trabalhar com ele no período entre o edital e a prova. A gente segue com uma prática sobre esse tema na aula 8, depois segue fazendo uma estratégia para a semana da prova, uma estratégia para o dia da prova, uma estratégia, e essa aqui é a que eu mais gosto, é o pós-prova, é o que a gente faz ali na hora que a gente saiu da sala onde está sendo aplicado o concurso, chegou em casa e fica naquele tempo ali até a divulgação dos resultados, então eu vou trazer uma coisa bem legal sobre isso. Depois falar um pouco sobre persistência, porque é normal, principalmente no começo, a gente vai mais ter decepção em relação ao resultado final do que alegria no começo. A gente começa não passando para depois passar nas provas. Mas eu já vou trazer esse alento aqui para você, essa esperança que assim, a gente vai reprova, não passa, quase passa, mas não passa na outra fase. Aí quando passa em todos, que é natural. Isso eu vejo com dezenas de pessoas em volta de mim ali no tribunal. Hoje, quando eu estou gravando essa aula aqui, eu tenho uma colega que era técnica do Tribunal de Justiça no Paraná, né? Técnico
desde segundo grau, mas ela tinha toda uma experiência já com direito, então ela sempre trabalhou muito ajudando ali os juízes a fazer sentença e tal. E hoje eu vi ali no grupo de WhatsApp ali do pessoal que eu trabalho no tribunal que ela foi nomeada juíza no Mato Grosso. E é isso, né? Ela passou como técnica primeiro, trabalhou um tempo ali, nesse meio tempo não parou de estudar, agora ela é juíza no Mato Grosso. E assim, você passou em um, passa em todos, mas a gente vai falar disso no momento oportuno. Depois eu vou trazer aí os 2 capítulos que eu acho que são um grande diferencial, as 2 aulas que eu acho que são um grande diferencial aqui, mas também são capítulos no meu livro, onde eu desenvolvi o tema com mais profundidade até. Então, é aqui que eu acho que está a diferença, né? A gente saber ganhar dinheiro já desde o momento que a gente está estudando, ou deixar preparado para o depois, né? Porque a gente está aprendendo muita coisa, talvez seja a época da vida que a gente mais aprende coisa estudando para o concurso. Então é aqui que a gente pode planejar, já ter uma renda extra durante a preparação, mas a gente pode planejar um futuro onde talvez essa renda extra se torne até a principal, né? Acontece com muita gente, com quem leva a sério, na verdade, a maioria. E, por último mesmo, esse capítulo que eu falei que se você achar que faz sentido, estude ele antes dos outros, que é uma filosofia aplicada ao estudo para concursos. É um tema que eu tenho estudado muito ultimamente e serve não só para os concursos como também para a vida. Para terminar, eu vou terminar sempre em grande estilo, vocês vão ver ali, estamos chegando com um conceito final, mas antes eu quero falar, eu comentei para vocês, a maioria já deve saber, mas eu comentei para você sobre o meu livro, e o meu livro ele tá lá dentro da Cultive, eu até coloquei ali uma fotinho ali do lado esquerdo, de como é o menu lá aí do dashboard que você está estudando, né? Então ali tá meus cursos, explorar cursos, e embaixo tem ali e-books, apostilas, exercícios e clube de desconto. Esses 4 tópicos ali, eles estão sempre crescendo, eles são normalmente para quem ajuda a Cultive. Então, né, como a Cultive é de graça, a gente não cobra nada do primeiro ao último momento, a gente teve a ideia de... As pessoas costumavam fazer muita vaquinha para a Cultive lançar curso novo e tal, então a gente teve a ideia de criar uma coisa permanente, né, onde quem ajuda a Cultive, apoia a Cultive, com valores irrisórios ali, a gente libera e produz conteúdos a mais, né? Sempre os cursos da Cultive são gratuitos, o nosso material de apoio gratuito. Então, esse slide aqui, como todos os outros, as outras aulas, você pode baixar, é tudo gratuito também. Mas a gente tem essa área ali para as coisas complementares. Então, você vai encontrar dentro do tópico ali, apostilas, tá chamando de apostila, mas tem muito livro ali também. É uma parceria da Cultive com a editora Aprovare, que já publicou mais de 1.200 livros e apostilas sobre concurso. E a gente fez uma parceria com a editora, falar que eu publiquei o meu livro Como Passar em Concursos Públicos, e tudo que a editora tem publicado, eles estão reformulando a biblioteca deles, então eles têm 1.200 obras, estão readequando elas e estão lançando todas atualizadas a partir agora de fevereiro ou março de 2023, e aos poucos estão entrando ali obras, todo dia tem livro novo, e tudo que entrar lá vai entrar na Cultive. Então a pessoa pode ir lá na Aprovare e comprar, sei lá quanto que custa um livro, aí, um e-book vai de 20 reais a 100 reais, mas na Cultive isso tudo tá ali completo para ler, fazer download, imprimir, fazer o que quiser pelos valores irrisórios ali para quem ajuda a Cultive. Mas são alguns planos, né? Eu vou explicar aqui. Essa parte da Aprovare, que a gente chama de Cultive Concursos, se eu não me engano, quando você vai escolher um plano lá de apoio da Cultive, acho que é Cultive Concursos, essa parte da Aprovare. Então você recebe tudo que o outro plano mais barato, digamos assim, para quem apoia menos, né? A oferta, mais as apostilas da Aprovare, né? E aí, aqui é o presente que eu queria dar. Eu tenho um cupom de desconto chamado Cláudio50, que eu fiz, porque as pessoas sabendo que eu sou CEO da empresa, vem parente, vem amigo, todo mundo sempre pede, eu queria assinar um negócio lá, queria ajudar vocês, mas eu queria ajudar com menos do que está lá, mas eu quero receber o livro lá, daí eu já criei falei com o financeiro nosso, falei, o máximo que eu posso dar é 50, então eu vou dar o máximo, e eu vou compartilhar esse mesmo cupom de desconto com todo mundo que assistir curso meu. Até vou fazer um pedido.
chamem todo mundo para vir assistir aqui, e eu faço questão, até é óbvio que você vai acabar dando esse cupom de desconto para alguém se você achar que interessa, mas assim, não espalhe só em redes sociais, alguma coisa assim. Não que a gente tenha algum problema se esses cupons se espalharem, mas é que a gente tem uma estratégia de marketing, né? A gente não oferta esse cupom para todo mundo. Então, poxa, ele é um prêmio mesmo para quem se dispõe a vir assistir um curso nosso, tá aqui já há 40 minutos escutando eu falar. Então, não vamos espalhar tanto esse cupom aí. A gente oferta outros cupons com valores bem baixos também, mas não preço de custo assim. Então, eu peço isso, mas eu entendo também que se você souber de pessoas que estão precisando, não tem problema nenhum passar isso. Então, lá nesses cursos da Provari, nesses materiais da Provari, além do meu livro, tem uma coleção inteira de livros para concurso da área de direito, né, de administrativo, constitucional, etc, etc. Os que ainda não estão lá, eles já estão relançando. Tem uma coleção completa também das outras matérias de raciocínio lógico, matemática, e sempre lançando coisa nova.